O que te chamou tanta atenção que fez você querer participar do Mug? É a tua deixa do banheiro. É isso. Vai lá. Cara, primeiro foi a amizade que eu construí com o Beto e com o Corbeira, que também é da família Newgate, que foi num projeto assim, cara, eu passei acho que 2 semanas com o Corbeira fazendo uma mesa resinada, que o Corbeira, ele é um cara incrível, ele é um artesão, inclusive, nesse final de semana agora, eu tive a honra de ser padrinho da filha dele. Caramba! Então, assim, a minha amizade que eu construí com alguns Mugs foi algo muito importante. O Beto se tornou família pra mim, ele é um irmão pra mim, ele tem um papel, assim, de me ajudar em muitos momentos, assim como eu me sinto impulsionado a ajudar ele também em momentos que eu vejo que ele precisa. E é essa cumplicidade, essa amizade, essa rede de segurança que o Mug representa para todos os membros, né? Acho que isso tudo é muito importante. E como eu sou uma pessoa que não tem rede de segurança, como eu sou a rede de segurança da minha família, quando você carrega esse peso de você ser o cara responsável por um monte de pessoa, às vezes esse peso que o mundo tem começa a doer suas costas, sabe? Total. E você saber que, tipo, você tá tem uma casta que depende de você. E se você falhar, tem alguém pra te segurar, pra te apoiar atrás, pra te dar um empurrão e você seguir em frente e você ter força pra continuar. Isso é uma coisa que eu não tinha, entende? Apesar de eu ter amigos incríveis como o Rola, como o AP, enfim, eu tenho amigos sensacionais ao meu lado, mas todos eles são poucos e eles têm as lutas deles, sabe? Sim. E o Mug não, né? O Mug é uma nação, o Mug é um grupo. Então é aquele lance, tipo, de você tá caindo do penhasco e vem um monte de mão, bota assim nas suas costas e empurra de volta. Tipo, não, você não vai cair, você vai ficar em pé. Entende? Então o Mug representou muito isso, entrou na minha vida num momento muito importante que eu tava precisando muito no pessoal. Eu sou um cara que não sabe, eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda devido a coisas que eu vivenciei no meu crescimento. E tem a questão também de que é que eu vou ficando emocionado. Urinei. Urinou? Eu tô falando aqui, sem a sua ajuda, falando bem de vocês. De nós, né? E essa questão, né, de você estar numa ordem, num grupo de amigos que você é ouvido, que você é admirado e que você admira as pessoas de volta. Toda a troca que existe dentro do Mug é muito legal. Vamos falar das personas, que eu acho que é muito bacana. Você tem um manifesto aí? Abre o manifesto na tela pra nós. Isso aí, puta... É porque eu vou dar o meu exemplo de quando eu entrei no Mug, tá? Sim, porque eu me senti um inútil. Eu só entrei lá, e aí participei de uns pitches, botei um dinheiro em umas empresas e tal. E até definir a minha persona, né? Que a gente definiu depois de um tempo, eu me sentia meio inútil, mas eu já tava exercendo a minha persona e não sabia. Sim, normalmente é assim. Não, o Manifesto 2025 que eu usei na Level esse ano. E aí é muito legal porque no nosso logo aqui do Mug, né, nós temos as ferramentas das personas, né, todas. E todas elas estão ligadas ao mastro, que representa o grupo, e o chapéu do capitão aqui em cima. Eu, por exemplo, eu sou um navegador no Mug, né, que é representado pela luneta aqui. Porque eu sou um cara que eu posso não ter tempo de ir lá e, por exemplo, carregar um tonel e colocar no negócio porque eu tô fazendo outras coisas do meu trabalho pessoal. Mas eu chego lá pro Beto e eu falo assim, mano, eu tô vendo um espaço no mercado aqui pra gente poder montar talvez uma empresa de um produto X que não existe. Ou que tá em falta e que existe um mercado carente disso. Então eu sou muito cara que faz isso e que eu dou pitaco em empresas que eu nem participo, que eu nem sou sócio, mas só porque eu vejo que existe um movimento que eles estão tendo ali que podia ser melhor. É estudioso de mercado, né? Pessoa que observa as mudanças do então mercado. eu entro muito no Mug, como eu sou um navegador, eu entro muito no Mug nessa parte de tipo explorar novos mercados, ver novas oportunidades, dar pitaco em mercados que já existem, que a gente está ativo, riscos. E não só como negócio, mas também pro grupo em si, né? Então eu debato bastante com o Beto sobre como o grupo se forma,
como o grupo cresce, e ele debate muito comigo, e acho que é uma troca saudável, né? A gente aprende muito um com o outro. Esse é um dos nossos documentos públicos, tá? Esse é o Manifesto Mugiwara. Aí tem, como também faz parte da nossa Constituição, mas esse é só um resuminho destacado que é público, é um documento público. Vai para as partes das personas, por favor, lá embaixo já. O que eu queria... Jor mais 7, pra quem joga Ragnarok vai pegar essa referência. Já pegou? Jor mais 7. Sabe por que é Jor mais 7? Você sabe, né? Que eu joguei Ragnarok 20 anos. Sim. O jogo mais importante da minha vida, tá? E a gente usa o... mais importante que a esposa. Mais importante. mais importante a coisa mais importante da minha vida. Não, o jogo mais importante tá. da minha vida. Ali são as 8 inteligências do Howard Gardner e tal. Bom, pra aproveitar isso, deixa eu falar do Jur mais 7 primeiro. Por que Jur mais 7? Já te falei isso? Não. Jur mais 7 é o seguinte... Quando você é um assassino de um mercenário, né? Porque no Brasil foi traduzido como mercenário. Você tá ali com a sua katana, com as suas 3 Skeleton Soldier e tal. E aí você tem as suas Jur, você vai fazer o upgrade. Até mais 6 é 100% de chance. Mais 7 já tem 20% de chance de quebrar. Uma dos fundamentos filosóficos do Mug vamos mirar sempre no mais 7. Ou seja... Não vou assumir grandes riscos aqui. Exatamente. Mais 10 nunca. Às vezes a gente chega assim, galera, vamos mais 9 nesse negócio aqui. Vamos apostar uma puta grana e jogar no tigrinho aqui. Pode ser que a gente... Mas normalmente a gente foca no mais 7. É melhor você ter 10 mercenários com Jor mais 7 do que um mais 10 se achando fodão. E todos sem arma porque as outras quebraram. Porque as outras quebraram, perfeitamente. Então tem muito essa parada. Eu vou falar agora como o Instituto se tornou uma coisa com referência de One Piece, e aí eu vou conectar isso que o Demi acabou de puxar, que é lindo. Teve um momento, inclusive foi na Rede Liz isso, teve um momento que eu tava muito incomodado sobre isso acabou, isso foi no passado distante, mas teve uma época na Rede Liz que a gente tava tentando corporativizar a empresa, num sentido mais acadêmico, assim. Então, vamos falar de missão, visão e valores... coisas assim. Aí eu percebi as pessoas sendo recrutadas para a empresa, aquela apresentação toda, e aí tinha aquela integração, aquele processo de integração. E o processo de integração era como se fosse uma lavagem cerebral. A partir de agora o seu sonho é vender resina, a partir de agora o vermelho é do teu coração, não sei o quê. Você mudava o sonho das pessoas. Aí eu me incomodava com isso, eu falava, gente, vocês nunca vão conseguir, nós, né? Nunca vamos conseguir a lealdade de ninguém, assim, porque você tá pouco se fudendo do porquê a pessoa tá procurando um emprego aqui com você, esquece o sonho dela. E aí que nasceu a conexão daquilo que eu queria criar com o One Piece. Porque o Sat, que é o Mug número 2 hoje, nós temos os nossos RGs do Mug, ele é o número 2, ele foi o primeiro membro do Mug. Ele chegou pra mim e falou assim, Beto, assiste esse anime aqui. Aí eu assisti. Aí eu fui assistindo, eu falei pra ele, Sat, isso aqui é exatamente como eu acredito que uma empresa deveria ser. Esse barco aqui, o Going Merry, com o capitão, com o espadachim, com o atirador, com a navegadora e com o cozinheiro. Essas 5 personas, elas se complementam de uma forma extremamente harmônica. E não é porque o capitão é o capitão que ele manda mais, não. É simplesmente que ele é o cara que tem inclusive tem aqui... o capitão é o que move, o que conduz, o que segura o leme quando o mar vira maldição. Não precisa ser o mais forte, precisa ser o mais comprometido. É quem assume o risco, o baque e a culpa. Então, ser o capitão, não existe uma corrida para ser o capitão. Tem pessoas que são naturalmente o capitão porque justamente são o bode expiatório, tipo eu, tá ligado? Então, mas aí por que entrou? Tem uma cena no One Piece que vai na parte do sonho, sobe um pouquinho, mano. Sobe mais. É que tem as pernas em cima do barril, aqui mesmo. Tem uma parte no One Piece, já nos primeiros episódios, que as 5 primeiras personas, que é esse que a gente acabou de citar, eles colocam a perna em cima de um barril e cada um proclama o seu sonho. O Luffy quer ser o rei dos piratas, porque sim, porque é a pessoa mais livre do mundo, foda-se mandar nos outros, eu quero só quero ser o rei dos piratas. A Nami quer fazer o mapa mundial, ela quer desenhar o mapa mundial, a navegadora. O Usopp, que é mentiroso, ele quer se tornar ele quer transformar as mentiras deles em verdade, mas aqui é dito como se tornar um guerreiro do mar famoso. O cozinheiro, que é o Sanji, quer encontrar o All Blue, que é o lendário mar onde todas as espécies se encontram. E quem que falta? O Zoro, que é o espadachim, ele quer ser o maior espadachim do mundo. Quando você fala em espadachim, não é só a questão de balançar uma espada, é toda a questão da disciplina, da arte marcial, aquela coisa.
Então tem esses 5 sonhos. E é aí que tá. Eles não estão aí porque estão com medo do Luffy imperador e porque vamos seguir o sonho dele de virar rei dos piratas. Não, eles estão loucos para que ele seja o rei dos piratas, mas porque eles desenvolveram uma relação de amor. O convívio e um cuidar do sonho do outro foi construindo uma relação em que eu quero muito que a Nami faça o mapa mundial. Automaticamente ela tá cuidando do meu sonho, eu tô cuidando dela. Então foi aí que eu falei, tem que ser sobre One Piece. Esse grupo que eu quis fazer desde os meus 12, 13 anos tem que ser sobre One Piece, porque tá escrito, isso aqui é uma bíblia pra gente. Então essa foi a cena que me fez conectar o One Piece com o que eu acredito sobre tanto o empresariado quanto o grupo de pessoas. É louco, que dá até vontade de chorar, porque eu que assisto o anime, que acompanha a obra, eu lembro de vários momentos onde um protege o sonho do outro, né? E isso é muito bonito. Total. É uma parada muito Você bonita. assiste, né? Assisto. E uma coisa que tá claro pra mim, ouvindo os relatos aí de como funciona o Mug, o que apaixonou o Dami a fazer parte do Mug, é que de fato aquele fator humano que você comentou, que foi a primeira coisa que você idealizou quando jovem, ele permanece, ele faz parte do Mug. Sim. Ele não é algo só voltado a negócios. A parte do negócio é porque a gente cresce, a gente precisa de fato cuidar da nossa família. O Dami deu o relato dele de ter que cuidar dos pais deles ali. Então, se não tem o dinheiro ali, se não tem um direcionamento e pessoas te ajudando nessa parte também, isso vai influenciar diretamente a parte pessoal. Mas saber que essa essência ela faz parte do Mug até hoje, e isso tá nítido, o Dami quase chorou contando sobre a iniciação dele, isso é muito foda. Eu acho que é isso que torna o Mug um diferencial. Sim. Parabéns, cara. É só porque antes de eu entrar no Mug, várias vezes no meu pessoal eu tinha ataque de pânico. E depois que eu entrei no Mug, depois de um tempo, eu nunca mais tive, cara. Foda pra caralho. Porque ele sabe que se acontecer Porque alguma coisa, ele vai morar na minha sempre casa. tem alguém, A gente vai dar um terreno pra ele. tá ligado? Loucura isso, é foda. Foda, cara. Você ser a rede... É muito louco, né? Você ser a rede de segurança da sua família é muito pesado. Muito. É muito pesado. A noia que fica na nossa cabeça às vezes é muito. E a gente precisa de uma rede de segurança também. Entendeu? Sim. É foda que aí... Bom, eu não quero entrar... Não vou falar muito sobre isso, senão eu vou chorar também. Eu morei nos Estados Unidos, né? Eu morei lá 3 anos. E basicamente já falei isso várias vezes aqui no podcast. Mas eu saí de lá no momento da pandemia. Então a pandemia, quando veio, ela acabou com o meu negócio que eu tinha lá, que era uma pastelaria brasileira itinerante. Então eu fazia vários eventinhos, várias feirinhas lá na Califórnia. Então ela acabou com isso. Só que é o seguinte, cara. Nesse momento foi quase 1 ano que eu estive sozinho. E foi muito difícil. Só que eu tive que criar uma armadura, que é essa armadura que você construiu para poder aguentar toda essa barra e ser a pessoa ali, o foco da sua família. Então, mesmo que... É foda falar, tá vendo? Dá vontade de chorar. Porque minha família estava longe. Então, eu não queria passar para eles a dificuldade que eu tava... Foi muito difícil, mano. É foda. Eu não queria passar. Então, eu criei uma armadura como se eu estivesse bem todos os dias. Então, toda vez que meus pais me ligavam, tá tudo perfeito. Mas, na verdade, eu tava destruído por dentro. Só que eu tive que construir uma armadura e não tinha ninguém pra me ajudar naquele momento. Porque eu não tinha como voltar pro Brasil, eu não tinha como interagir com ninguém nos Estados Unidos, eu tava sozinho. Num país que não é meu, eu morava num caixote no quintal de uma senhora mexicana. E foi a internet que meio que me salvou. Porque eu conheci pessoas muito que me acompanham até hoje. Eu tenho uma irmandade com eles absurda. E a criação de conteúdo também veio junto. Então, assim, eu entendo quando você fala que você sente uma segurança do Mug, porque ele meio que ele mostra pra você que você não precisa mais criar nenhuma armadura. Você consegue passar pelas mesmas coisas que você passava antes, mas não precisa se armar. Porque você tá leve, você não tem nenhum peso. Porque você sabe que se você precisar, vai ter alguém ali pra te ajudar. E isso, pra mim, é muito foda, cara. Parabéns real pela iniciativa. Valeu. Tô muito feliz. O Mug tá no melhor momento, mano. Muito, muito foda Tá tudo mesmo. que tá acontecendo. Ué, tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos pra geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.